Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações, vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da localidade onde você se encontra. Desejo, irmão ou irmã, que Deus continue te abençoando, abençoando tua família, teu lar, teu trabalho, tua vizinhança, aonde quer que você esteja, que seja a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a fazermos uma reflexão mais profunda sobre a história de Naamã. Você já ouviu falar em Naamã? Segundo a Reis capítulo 5, você já deve ter ouvido muitas pregações a respeito de Naamã. Só que aqui, irmãos, eu quero trazer uma reflexão mais aprofundada. 7 lições que aprendemos com a história de Naamã. Você que tem uma Bíblia, pega ela e, se puder, acompanha comigo a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, Sagradas Escrituras, em 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 5, vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saiba que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os seus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te
e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E se foi dele a uma pequena distância. Até aqui, amém? Segundo a Reis, capítulo 5, eu li do versículo 1 até o versículo 19 para a nossa reflexão. Lições significativas da história de Naamã. Os ensinamentos extraídos da história de Naamã possuem uma relevância significativa para nossas vidas no dia de hoje. Mesmo que essa história tenha ocorrido em um passado distante, uma análise mais aprofundada vai nos revelar que muitos de nós conseguimos nos identificar com Naamã e também as situações que o envolviam. Resumo da história de Naamã. Naamã, um poderoso guerreiro do exército sírio, enfrentou a lepra. Ao descobrir por meio de uma pequena escrava que o profeta israelense Eliseu poderia curá-lo, Naamã respondeu de maneira favorável à sugestão que ela tinha feito. Visitando Eliseu, recebeu a instrução de mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Uma ordem que inicialmente o perturbou, levando-o a recusar-se a cumpri-la. Entretanto, os seus servos o convenceram e Naamã, ao seguir a orientação de Eliseu, experimentou a cura da lepra após os 7 mergulhos. Este episódio transformador levou-o a abandonar o desejo de seguir deuses falsos, redirecionando a sua fé para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E embora este resumo capture os elementos essenciais da história, é importante, irmãos, como eu disse anteriormente, notar que a narrativa completa de Eliseu e Naamã é consideravelmente mais emocionante e muito mais abrangente. E o que aprendemos então com a história de Naamã? Esta é uma história rica em significado. Agora, nos aprofundaremos em algumas lições da história de Naamã. Primeiro aprendizado: não importa a nossa posição, todos nós somos frágeis. Uma das primeiras lições, irmãos, extraída aqui dessa história, é que, por mais que nos consideremos poderosos como seres humanos, a nossa verdadeira força é limitada ou muito mais limitada do que nós imaginamos. Naamã destacou-se como um guerreiro notável, não é verdade? Assim está escrito, conduzindo a Síria à vitória em várias batalhas contra Israel, além de desfrutar de grande riqueza. No entanto, por trás de sua imponente figura, Naamã enfrentou uma grande adversidade. E qual que era a adversidade? A lepra. A lepra, uma das doenças mais letais nos tempos bíblicos, estava também associada à flexibilidade dos nervos do corpo, resultando
na perda de sensibilidade em diferentes áreas. Sem cura à vista, a condição de Naamã só piorava com o tempo, manifestando-se inicialmente em pequenos inchaços avermelhados na pele. Enquanto narrava as consequências dessa doença, percebemos que, apesar de sua proeminência e sucesso, Naamã não era imune à fragilidade humana, assim também como nós. Embora o modo como Naamã contraiu a lepra permaneça desconhecido porque a Bíblia não nos dá mais detalhes, é evidente que mesmo na antiguidade, a doença era contagiosa. E a narrativa bíblica, irmãos, ressalta a importância da saúde física, muitas vezes, irmãos, subestimada, até que seja e se torne uma ameaça. Independentemente da aparente qualidade de vida, é crucial lembrar constantemente da nossa vulnerabilidade. Mesmo enquanto Naamã permaneceu ativo, sua conscientização sobre a finitude de seus dias evidenciava a fragilidade da existência humana. Diante disso, irmãos, somos instados a valorizar a saúde e a zelar pelos corpos que Deus nos concedeu, reconhecendo que, por mais que seja boa a nossa vida agora, nossa vulnerabilidade é uma constante. Segundo aprendizado, Deus sempre nos dá uma oportunidade. Uma das lições mais marcantes extraída da história de Naamã é a certeza de que Deus, em sua graça infinita, sempre, eu disse sempre, nos oferece oportunidades de transformação. Esta verdade, meu irmão e minha irmã, revela-se de maneira notável na interação entre Naamã e a pequena escrava israelense, que também desempenhou um papel crucial em seu caminho para a cura. A jovem cativa, apesar de sua posição ou condição vulnerável, não perdeu a oportunidade de compartilhar uma notícia transformadora com seu senhor Naamã. Ela, essa menina, menciona o profeta Eliseu em Israel, indicando uma solução possível para a lepra que afligia o poderoso guerreiro sírio. A atitude da jovem reflete uma confiança notável na soberania de Deus, demonstrando que ele poderia usar até mesmo uma situação difícil para abrir portas de esperança e de cura. E Naamã, respondendo favoravelmente ao conselho da escrava, abraça a oportunidade providenciada por Deus. Sua jornada para o Rio Jordão, como instruída por Eliseu, torna-se o portal para a restauração de sua saúde e também, irmãos, restauração da sua fé. Assim, a história de Naamã e a influência da jovem escrava destacam que, independentemente da nossa circunstância ou independentemente da nossa posição, Deus é mestre em criar oportunidades para a transformação e para a cura. Este episódio, irmão, nos ensina que devemos estar atentos às mensagens de esperança que Deus coloca em nosso caminho. Ele coloca em nosso caminho, irmãos, por meio de circunstâncias aparentemente, eu disse aparentemente, insignificantes, pois nelas residem uma oportunidade divina para uma mudança significativa em nossas vidas. Portanto, não despreze, porque nós não sabemos de onde pode vir a nossa bênção. Terceiro aprendizado: o orgulho nos pode fazer perder a bênção. A terceira lição extraída aqui da história de Naamã alerta sobre os perigos do orgulho. O orgulho se torna um obstáculo que pode nos fazer perder preciosas vitórias e avanços em nossas vidas. O orgulho. A posição elevada de Naamã como um guerreiro vitorioso e respeitado contribuiu para a sua atitude orgulhosa. Após buscar a ajuda do profeta Eliseu para sua condição de lepra, Naamã, movido por orgulho ferido, não gostou quando Eliseu não o recebeu pessoalmente. A instrução de se banhar no Rio Jordão, considerada o mais sujo da região, amplificou seu desconforto, levando a questionar a validade da cura proposta.
O orgulho de Naamã quase o fez desistir da oportunidade de cura. Sua relutância em humildemente seguir as instruções revela como o orgulho pode obscurecer a visão, impedindo-nos de considerar as dádivas de Deus. O exemplo de Naamã, meus irmãos, ilustra diversas manifestações de orgulho, desde a busca excessiva por respeito até a recusa em realizar tarefas consideravelmente inferiores. Assim, a lição do orgulho de Naamã serve como um lembrete para cultivarmos humildade, reconhecendo todas as dádivas, inclusive as oportunidades de transformação que vêm da graça divina e não de nosso merecimento pessoal. Quarto aprendizado: Deus trabalha além das nossas expectativas. A resistência de Naamã às instruções de Eliseu ilustra vividamente como Deus nem sempre age conforme as nossas expectativas ou preferências. Descontente com a ordem de se banhar no Rio Jordão, que ele mesmo considerava o mais sujo em comparação aos outros rios, Naamã expressou a sua frustração, esperando uma intervenção divina mais espetacular. É isso que ele esperava. Entretanto, irmãos, essa ocorrência de Naamã revela uma verdade essencial sobre como Deus opera. Ele frequentemente desafia as nossas expectativas e abala as nossas concepções pré-concebidas. O Altíssimo, irmãos, transcende a nossa compreensão limitada e surpreende-nos com métodos que desafiam a nossa lógica humana. E a lição é clara: ao buscar uma intervenção divina, devemos, irmãos, abandonar as nossas expectativas rígidas, permanecendo abertos às formas surpreendentes de como Deus vai agir. Escolhe e age. Ele opera em níveis além da nossa compreensão, desafiando-nos a confiar em seu plano soberano, que transcende a nossa visão limitada. Quinto aprendizado: a humildade pode salvar a sua vida. Uma lição marcante na história de Naamã reside em sua resposta aos seus servos, destacando a importância da humildade como uma segurança potencial literal para a sua vida. Apesar da sua posição elevada, Naamã revelou uma humildade lógica ao ouvir os conselhos de seus subordinados. E essa passagem bíblica, irmãos, ela nos narra como os servos de Naamã abordaram-no com sabedoria, questionando se ele não teria realizado uma grande tarefa, se assim fosse necessário e ordenado pelo profeta. Uma reflexão levou-os a concluir que, se instruído a simplesmente lavar-se para ser purificado, o pedido do profeta era, na verdade, mais simples do que Naamã teria aceitado. E nesta cena emerge uma lição valiosa para líderes, sejam mães, pastores, professores, pais, supervisores. A humildade em ouvir e considerar conselhos é uma qualidade essencial. Mesmo quando pensamos ter todas as respostas, muitas vezes a verdadeira sabedoria ela se manifesta através das vozes daqueles que admiram e seguem a nossa liderança. A capacidade de Naamã em manter uma relação aberta com seus servos destaca, irmãos, a importância de líderes serem acessíveis e relacionáveis. Este aspecto da liderança, muitas vezes subestimado, pode ter implicações significativas, inclusive potencialmente salvando vidas. Uma lição crucial é que, independentemente do status econômico ou social, todos têm algo útil a contribuir para nossas vidas. Considere isto: reconhecer a sabedoria nas vozes aparentemente simples e valorizar a perspectiva dos outros, independentemente de sua posição, é uma prática humilde que pode não apenas enriquecer a nossa vida, mas também
metaforicamente, salvar vidas ao abrir caminhos para soluções inesperadas e cruciais. Sexto aprendizado: Deus recompensa a obediência completa. Ao entrar nas águas, Naamã apostou tudo, submetendo-se completamente ao que o profeta tinha instruído. Sua obediência e submissão total a Deus foram claramente demonstrados nesse momento, equiparando-se a um ato de batismo espiritual. O resultado foi milagroso. Sua pele foi restaurada a uma condição de pureza a de um recém-nascido. E esta purificação física era, no entanto, apenas um reflexo da transformação espiritual mais profunda que ocorreu. Naamã, além de curado da lepra, experimentou uma purificação de sua alma. E a lição aqui é clara: a completa obediência a Deus resulta em vitórias completas. Quando nos submetemos completamente a Deus, Deus realiza sua obra de maneira abrangente. O mergulho de Naamã nas águas sujas do Jordão não apenas restaurou a sua saúde física, mas também marcou o renascimento espiritual, conduzindo à salvação. Sétimo e último aprendizado: Deus trabalha com fé, mesmo que seja imperfeita. A história de Naamã revela uma verdade profunda, irmãos. Deus está disposto a operar várias obras e milagres através da nossa fé, mesmo quando ela é imperfeita e permeada por concepções culturais e supersticiosas. Naamã, após a sua cura, expressou uma opinião que refletia a sua compreensão limitada sobre a relação entre Deus e o solo de Israel, como está escrito aqui. Movido por uma concepção comum da época, Naamã pensou que o poder de Deus estava vinculado apenas a Israel. Desejando manter-se na Terra Santa de Deus, solicitou permissão de Eliseu para levar terra de Israel para a Síria, sua terra natal. Suas crenças, moldadas pela cultura e educação, eram imperfeitas, mas Deus não reteve seu milagre. Ele honrou a obediência e a fé demonstradas por Naamã, mesmo que essa fé fosse imperfeita. E a história aqui, irmão, de Naamã destaca que Deus aceita os nossos primeiros passos na direção certa, mesmo que a nossa compreensão seja limitada. Independentemente da fragilidade dos equívocos em nossas crenças, Deus, Ele valoriza o passo que mostra que aceitamos a sua existência e o seu poder. Essa lição ressoa em toda a narrativa de Naamã, pois ele, mesmo com uma fé em desenvolvimento e muitas crenças supersticiosas, deu um passo na direção certa, e foi Deus que ensinou isso. A mensagem é clara: Deus nos encontra onde estamos, disposto a trabalhar com a nossa fé, por mais frágil que ela seja ou esteja. A história de Naamã, inclusive referenciada pelo Senhor Jesus Cristo, destaca que a fé não precisa ser perfeita para atrair a atenção divina. Se Naamã, com as suas crenças e práticas imperfeitas, foi elogiado pelo Senhor Jesus como exemplo de fé, então certamente podemos encontrar inspiração em sua vida para fortalecer a nossa própria fé, mesmo que inicialmente seja cheia de imperfeições. E concluindo, o que significaria as 7 vezes que Naamã mergulhou? O mergulho de Naamã 7 vezes nas águas do Jordão é simbólico e carrega, irmãos, um significado espiritual profundo. Essa ação representa não apenas o ato físico, mas também um processo espiritual de purificação e transformação. O autor aqui estabelece um paralelo entre o mergulho 7 vezes e o processo da salvação. Cada etapa do processo espiritual, desde o reconhecimento dos pecados até a redenção e glorificação, é representada nos 7 mergulhos. Então, irmãos,
Para fechar aqui a nossa reflexão, eu quero dar destaque à obediência. Foi necessário, irmão, que Naamã fosse quebrado. Foi necessário que Naamã vencesse a si mesmo. No caso, o orgulho que estava dentro dele. Ele era um homem valoroso, ele era um homem forte, ele era um homem muito respeitado, mas tinha um porém. Por isso, irmãos, que todos nós somos frágeis, porque cada um de nós tem um porém. Será que você vai ser humilde o bastante para concordar comigo que cada um de nós tem um porém? Não importa a indumentária, não importa a patente, não importa o cargo, não importa quem você seja. Todos nós somos frágeis e todos nós temos um porém. Naamã tinha um porém muito aparente, que era a doença chamada lepra. Mas esse porém pode ser espiritual. E ele também tinha um porém espiritual, o orgulho. Muitos de nós, irmãos, podemos ter inúmeros poréns na nossa vida, não apenas física, mas também espiritual. Cabe a mim, cabe a você perguntarmos a Deus em oração. Como base para a nossa oração, eu posso dar aqui o exemplo do Salmo 139, verso 24. Senhor, se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho reto. O salmista Davi, ele declarou, porque ele queria chegar à perfeição. Alguém vai dizer que você nunca vai conseguir ser perfeito. O diabo também vai dizer. Mas nós, irmãos, temos que ser imitadores. O Senhor diz, sede santo porque eu sou santo. Se ele disse, é o que ele disse, e não importa o que alguém de fora diga. Nós temos, irmãos, ter como meta para a nossa vida ser perfeitos. Se vamos ser ou não ser, não importa, quem sabe é Deus. Mas que pelo menos possamos chegar mais próximos da perfeição, a forma e a estatura espiritual do Filho de Deus, de nome Jesus, o Cristo eterno, nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém? Espero que tenha um bom proveito para a tua vida, que Deus te abençoe. Se você gostou, compartilha com seus familiares, com quem você gosta, até mesmo com quem você não gosta. Seja um emissário ou missionário da palavra de Deus, tá bom, irmão? Agradeço a tua companhia e que Deus continue te abençoando. Amém? Onde você estiver, se puder, erga a tua mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus, seja convosco não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creem dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima.